Então, vamos lá, dando as orientações aí. Bom, então, obrigado pela presença de todos. É uma satisfação aqui estarmos recebendo. Eu tenho vários alunos aqui também, já estou vendo alunos, pessoal do LAMP, também pessoal do mercado, né, o pessoal que eu também não conheço, mas sim, depois, se puderem colocar no nosso chat, né, da onde vocês são, né, se são alunos, se trabalham em alguma empresa, etc., para nós também termos uma visão aí do público. Tá? Como orientações aqui, por gentileza, né, se puderem colocar no mute, né, os seus microfones, e à medida que vocês tiverem perguntas, etc., né, coloquem no chat, porque daí nós podemos organizar as perguntas ao final da apresentação. Então, o Lucas Gomes também, que é nosso participante aqui, nosso pesquisador no Lanfo, ele vai estar organizando aí esse webinar também. Então, os webinars do Lanfo, nós estamos tentando manter de 15 em 15 dias. Nós já apresentamos o professor Pedro Albuquerque, né, que foi o fundador do Lanfo, né, e ele falou um pouco sobre carreiras em Data Science. Depois tivemos o professor Daniel Cajueiro, né, da Economia, também, que é o nosso pesquisador aqui do Lanfo, comentou sobre aplicações de Machine Learning em finanças, economia e banking, né, e hoje nós estamos com o Matheus Facuri, para nos dar dicas adicionais aí de carreira em Data Science, né, mostrando os caminhos certos e errados aí para a gente evitar aí cair em armadilhas e talvez pegar, eu diria, caminhos menos tortuosos. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a todos. Né? Para quem está acompanhando o Lanfo, os webinars, parece que eu estou sempre com a mesma camisa, né? Mas a mesma camisa, a camisa aqui do nosso Lanfo, etc. Então, às vezes a pessoa acha que eu não estou trocando a camisa, mas sim, toda semana é lavada e todo webinar novo a gente usa essa mesma camisa também para mostrar que nós somos um time aí de pessoas interessadas em Data Science, né? E que, assim, queremos difundir o conhecimento aí das pessoas, né, nessa área que envolve Big Data, Machine Learning, inteligência artificial. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas todos novamente ao nosso webinar. Eu queria apresentar o nosso palestrante de hoje. É com satisfação que temos, né, e temos a honra também de receber um membro aí do Lanfo, né, que durante muito tempo pesquisou com a gente e agora ele está, sim, desbravando as profissões aí, os caminhos de um cientista de dados. Né? Então, Matheus Facuri, ele é Tech Lead Data Scientist do Nubank. Então, vocês veem que com um cargo grande assim, né, Tech Lead Data Scientist, né? Então, isso se reflete também assim, na evolução natural aí de um Data Scientist para posições aí de liderança. Né? E também, provavelmente, o salário dele deve ser bem maior do que o meu. Então, né, assim, se vocês querem uma profissão aí que dê dinheiro, assim, cientista de dados, eu diria assim, é a profissão. Né? O Matheus é também professor de MBA da FIA, né? Para quem não é de São Paulo, na FIA é a Fundação Instituto de Administração, gerenciada pelos professores da FEA USP. Então, é uma instituição de ponta aí, também na área de educação, principalmente para educação executiva. O Matheus também foi pesquisador do LAMP por vários anos e é formado em economia pela Universidade de Brasília. Então, é uma satisfação que nós temos, é uma honra também, acho que para o nosso grupo aí do LAMPO, termos pessoas aí que estão evoluindo na carreira e também fazendo a diferença nessa nova área aí de tecnologia, né, e ciência de dados. Então, muito obrigado mais uma vez, Matheus. Então, fica aí para você, né, tocar aí a sua apresentação. Obrigado mais uma vez e obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado pela introdução, Kimura. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês me avisam se vocês conseguem ver. Eu não consigo compartilhar. Deixa eu colocar. Está desativado a compartilhação. Veja se deu certo agora. Deu, ótimo. Vocês conseguem ver a tela? Maravilha.
Sim. Tá, então bom, eu sou cientista de dados no Nubank, né, mas acho que antes disso, uma coisa que acho que eu me orgulho bastante é que antes de ser cientista de dados, eu sou economista, né? Fiz formado em economista pela UNB. E um pouco da minha história, quando eu fazia... Bom, engraçado, eu não comecei na economia, eu comecei em relações internacionais e eu migrei para economia no meio da graduação. E eu acho que quando eu fazia economia, acho que uma das coisas que sempre tiravam sarro da gente era como os economistas eram ruins em fazer previsão, né? Então tinha aquela velha piadinha que os economistas previram com sucesso 9 das últimas 3 crises, né? Coisas desse tipo, assim, que a gente é muito ruim em fazer previsão, todas as previsões que a gente faz não dá certo. Né? E aí eu, na graduação, né, ainda bem ingênuo, falei, puta, é verdade, né? A gente é muito ruim em fazer previsão. E aí eu fui tentar estudar coisas que talvez melhorassem a nossa capacidade de fazer previsão. E aí eu caí, e que por acaso, nessa parte de data science e de machine learning. E aí eu fiquei super empolgado, eu estudava assim, durante a graduação, foi bem punk, eu estudava, mesmo com as matérias, eu estudava cerca de 5, 6 horas por dia de cursos extra, fazendo coisa de programação. Mas era bem divertido, assim. Eu tava vendo umas coisas de support vector machine, de você pegar um espaço e projetar ele em altas dimensões. Eu falei, cara, eu nunca vou aprender isso é difícil pra caramba, eu nunca vou aprender. Quando você aprendia era muito bom, né? Então eu ficava muito empolgado com isso, eu achava que isso ia salvar a minha vida. Eu falei, nossa, agora eu vou fazer previsão certa, agora é isso aqui que eu vou conseguir usar, eu vou prever tudo, vou conseguir fazer previsões muito boas. E, de fato, isso aconteceu, né? Na hora que você entende essa parte de aprendizado de máquina, você consegue fazer previsão muito bem, né? E seus modelos, eles são excepcionalmente bons, muito melhores do que aqueles modelos que você aprende em econometria de regressão linear, né? Isso foi bem interessante. Bom, e aí, beleza, eu estava lá super empolgado com Data Science, eu fui contratado pelo Nubank, virei em Data Science primeiro em marketing e depois na parte de cobranças. E aí eu tava lá fazendo data science e as minhas previsões eram bem boas, assim, eu tinha uns modelos super decentes, com AUC lá na casa dos 90, isso era super, super legal, assim. Só que com o tempo eu fui reparando que mesmo as minhas previsões sendo boas, a grande dificuldade de data science não estava em fazer as previsões boas, né? As previsões boas, elas vinham meio que naturalmente. A grande dificuldade estava em pegar e entender como que eu uso essas previsões boas para tomar decisão. E aí que começou meio que uma jornada de volta, porque aí eu comecei a entender, puta, só a previsão que eu estou fazendo não está dando muito certo. Tem alguma coisa aqui nesse negócio, em toda essa estrutura de dados, em toda essa interação do meu modelo com o mundo real e do mundo real com o meu modelo, que não está respondendo bem às minhas previsões. E a previsão sozinha não está sendo suficiente. Aí eu fiz meio que uma jornada de retorno para a economia, né? Eu fui começando a pegar mais a parte de estatística, de econometria e principalmente da parte de inferência causal. E aí eu entendi que a piada que faziam com os economistas de que a gente era ruim em prever, ela meio que não quer dizer muita coisa, porque os economistas, quando você está olhando o modelo estatístico, eles raramente estão interessados em previsões, né? Então, quando você vai olhar o modelo econométrico, você raramente olha para coisas como R quadrado, previsão. Você está muito mais interessado na interpretação daquele parâmetro, se tem viés, se não tem viés, como que você garante normalidade assintótica, do que a previsão em si. Né? E eu fui entender por que isso era tão importante. Então, hoje, eu sou um data science, eu conheço toda essa parte de machine learning, mas o meu foco está muito mais na parte de inferência estatística e inferência causal, principalmente onde essas coisas se ligam, né? Onde a fronteira entre machine learning e a econometria. Eu vou passar aqui por essa apresentação que eu tenho aqui é um pouco das coisas que fui aprendendo até eu chegar aqui onde eu estou. E vocês vão ver que, surpreendentemente, poucas delas têm a ver com, putz, eu escolhi o parâmetro errado de um modelo, ou eu tunei o modelo com coisa de outra maneira. É muito mais profundo que isso e muito mais difícil, né? E eu acho que isso também é o que torna o nosso trabalho bem interessante, que não é só você ficar lá, apertar o botão e a máquina vai otimizar um modelo para você que vai cuspir um número. Você tem que realmente pensar como que aqueles dados estão sendo gerados, você tem que pensar a consequência do que aquele seu modelo está fazendo, e não é nada automático, né? É uma coisa que envolve muito, muito cérebro, muito pensamento. Acho que isso que torna também o trabalho bem interessante. Então a jornada ela é um pouco
reflete isso aqui, né? Você vai primeiro daquela parte que você você fica super hypado com Medium, com as coisas que você vê publicada no OpenAI, com Python, com Kaggle. Então você começa com um data science bem ingênuo e aí você acaba regredindo para entender a matemática, a parte mais estrutural de como o mundo funciona e tentar modelar o mundo de maneira mais estruturalmente e não na força bruta, que é o que geralmente costuma acontecer quando você está começando em data science, né? Você vai lá, testa um monte de modelo, aperta um monte de botão, tudo um monte de parâmetro até alguma coisa dar certo. Na vida real isso acaba não funcionando muito bem. Para quem não conhece, aquele é o professor Joshua Ingres, ele é do MIT e ele também estuda muito essa parte de causalidade. Tem vários cursos no YouTube, no American Economic Association, então eu recomendo muito ver os cursos de econometria dele, são excepcionalmente bons. Bom, então o primeiro erro que eu cometi, tá? Vamos passar por ele. Eu estava em Collections, e Collections, o objetivo de Collections é fazer com que os clientes que estão em atraso paguem a gente. Tá? E a primeira tarefa que eu tinha lá era fazer um teste AB. Eu tinha 3 e-mails e eu tinha que saber qual deles era melhor, e-mail A, B ou C. Aí eu falei, puta, tá, isso é bem tranquilo, né? Eu vi isso no segundo semestre de faculdade. O que você faz quando você tem que fazer um teste AB? Você coleta uma amostra aleatória e aí você plota o tanto de dinheiro que você está conseguindo por cada e-mail. Então, sei lá, pessoas que receberam e-mail A te pagaram mais ou menos isso aqui, pessoas que receberam e-mail B pagaram mais ou menos isso aqui, pessoas que receberam e-mail C pagaram mais ou menos isso aqui. Você coloca um intervalo de confiança, geralmente você pega a parte inferior do intervalo de confiança para comparar essas coisas. Você fala, beleza, né? Dado isso aqui, o e-mail C melhor. Então, você mata o e-mail A e B e você joga o e-mail C para produção. E foi isso que eu fiz, né? Eu peguei, tinha esses 3 e-mails, fiz uma sample aleatória, coletei os dados, fiz exatamente esse tipo de plot e mostrei para os executivos, ó, tá aqui, baseado nesses resultados, o e-mail C é o melhor. E aí a gente colocou isso em produção. E algum tempo depois, né, a gente ainda deixou um pouquinho do A e um pouquinho do B só para garantir que isso de fato aconteceria. Aconteceu isso daqui, né? Inverteu. Então, o e-mail C, a gente também conseguiu uma nova amostra do e-mail C e dessa vez ele estava dando bem menos resultado. E o e-mail A e B estava dando mais, obviamente que com intervalo de confiança maior, porque a gente coletou menos, né? A gente acreditava que o C era melhor, então a gente mandou o C para todo mundo, pouca gente vai para o B, mas aí deu essa bagunçada aqui. E o que está acontecendo aqui, né? Isso aqui está errado fundamentalmente? Não está errado fundamentalmente, mas eu acho que isso aqui é super otimista, né? Ele está assumindo que os dados eles são congelados no tempo e que as coisas não mudam, né? Então, que o dado que você conseguiu hoje vai ser exatamente igual ao dado que você conseguiu amanhã. E, na verdade, não é, né? Os dados, na verdade, têm uma variância muito maior do que os dados de uma tabela estática. Então, o que eu aprendi, né? Que o erro estatístico do tipo 1, ele existe, surpreendentemente. E acho que mais do que isso, não só ele existe, mas a variância que você vai ter quando você coleta dados, ela é menor do que a variância que você vai observar no mundo real. E por que isso? Porque a variância que você vai ter numa amostra, ela é estática, né? Ela está ali congelada. Você pegou, mandou um monte de dados aleatórios, de e-mails aleatórios para os clientes e coletou os dados dele. Então, você tem lá uma caixinha de dados e aquilo lá está estático, não está mudando. E aí, aquele pedaço de dados tem uma variância. Se você pega aquele pedaço de dados e soma uma quantidade de dados no futuro a mais, você vai ver que a variância vai aumentar. Por quê? Porque as pessoas mudam, sei lá, entra mais gente na sua base, sai gente, a inflação aumenta. N motivos, as coisas mudam e a sua variância aumenta. Então, quando você pega e olha os resultados de um teste, não necessariamente, mesmo que eles sejam estatisticamente significantes, no futuro talvez eles sejam diferentes. E aí, a partir daí, a gente passou a fazer validação cruzada em tudo. Então, mesmo em teste AB, o que a gente fazia? A gente coletava dados durante o período de tempo, e aí você vai ter uma janela de tempo. E aí você roda a sua análise estatística na primeira metade, e você vai ter, a partir dessa primeira metade, um e-mail ou qualquer outra coisa que vai se provar melhor.
E aí, se isso de fato for estatisticamente significante, né, não só nesse período, ela também vai ter que ser melhor lá naquele período final. E aí você vê se essas coisas batem. Né? Se elas não estão batendo, quer dizer que ou você não tem sample size suficiente, ou o seu sinal é tão fraco que ele vai ficar mudando de acordo com o tempo. Então, você não vai conseguir concluir. Então, não dá para confiar cegamente assim nos métodos estatísticos. A gente aprendeu a fazer validação cruzada em tudo, mesmo num teste AB super simples. O segundo erro, né? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Vou dar uma pausa aqui. Beleza. Lucas, você está acompanhando o chat aí? Se tiver alguma dúvida, Sim, professor. Por enquanto o pessoal não está colocando nada, mas quem tiver dúvida pode colocar lá que ou em algum momento que o Matheus pare para perguntar, ou no final da apresentação a gente lê elas. Tá, ok. Ah, e daí também você depois tem que comentar sobre as declarações, né? Bom, no final você comenta sobre isso, né? Perdão, professor, não sei se foi só para mim, mas falhou. Comentar sobre o quê? Sobre as declarações perfeito. desse... Perfeito. Tá, no final, por favor. Combinado. Obrigado. Te esqueci. Bom, segundo erro que eu cometi, então. Ainda em Collections, eu estava fazendo um modelo para prever quem ia pagar, né? Então, eu peguei várias variáveis, então o número de pagamentos que a pessoa fez no passado, se ela já fez algum acordo com a gente, o valor da fatura, um monte de variável lá. E coloquei no meu modelo de machine learning mágico e a variável de saída era 0 ou 1 se a pessoa pagou, 0 se a pessoa não pagou. Tá? Esse era o problema. Estava simplesmente tentando prever se a pessoa vai pagar e fazer um bom modelo aqui se a pessoa vai pagar ou não. Beleza, fiz esse modelo, fiz a validação cruzada dele certinho, então fiz a validação cruzada temporal, né? Isso aqui, o backtest é o que a gente chama de cross-validation de H grande. Como é que é, né? Você, em vez de fazer a cross-validation naive, você pega uma sample aleatória, treina e avalia na outra sample aleatória, você faz isso só que no tempo. Então você treina com o primeiro período de tempo e você avalia no tempo seguinte. Você treina nesse tempo aqui, então meio que você pega uma janela aqui, treina aqui e avalia nesse período, aí você vai aumentando a janela e movendo o período lá para frente. O pessoal de finanças está isso é bem comum em finanças, só que a parte de machine learning acho que nem tanto, mas é também super importante fazer isso em machine learning na indústria. E aí eu fiz isso, fiz o backtest com todas as validações cruzadas possíveis e imagináveis, com curva de estabilidade e tudo. E aí eu estava vendo a performance do meu modelo no tempo, ela se comportava assim, né? Tinha uma sazonalidadezinha, estava aqui, estava super bom, estava lá na casa dos 84 de AUC. E aí hoje, né, obviamente eu não sabia o que ia acontecer depois, né? Então eu sabia que a performance do meu modelo estava aqui. Aí eu fui e coloquei esse modelo aqui em produção, né? E aí aconteceu isso aqui. Aí eu fiquei, puta, mas como que é possível? Eu fiz todas as validações cruzadas, foi eu colocar o modelo em produção e a performance dele degradou um tantão, assim, caiu uns 10 pontos de AUC, né? Por que isso está acontecendo? E aqui eu fiz todas as validações possíveis e imagináveis. Né? O que estava acontecendo é o que a gente chama de data leakage, tá? Então, data leakage é muito particular de cada situação. O que estava acontecendo nessa situação é a questão de reconhecimento de pagamentos, tá? Então, o que acontece quando você paga um boleto, né? Vamos supor que a data de vencimento do seu boleto é para segunda-feira que vem. Se você pagar esse boleto vamos supor que a data de vencimento desse boleto, ela a data de vencimento desse boleto é segunda, tá? E aí você paga esse boleto, digamos, no domingo. O sistema brasileiro, ele dá um prazo de 3 dias úteis para reconhecer um boleto, né, para os bancos trocarem esses boletos. Então, se você pagar domingo, pode ser que eu só reconheça o seu boleto, sei lá, na terça. Só que a sua data de vencimento era na segunda. Então, o que vai aparecer quando o meu modelo olhar você na segunda? Ele vai falar, putz, você não pagou o boleto em tempo, né? Você ficou em atraso nesse boleto, você está devendo nesse boleto. Só que aí, se eu movo para terça, o que vai acontecer? Eu reconheço esse boleto
E a data de pagamento dele vai ser jogada para trás. Eu vou pegar e vou colocar a data de pagamento lá para o passado, né? Vou pegar no passado e colocar a data de pagamento, corrigir a data de pagamento lá do passado. Então, tava que você não pagou o boleto, aí eu vejo que você pagou, o que eu faço no meu banco de dados? Eu volto lá no passado e corrijo. Ah, não, na verdade esse cara pagou e aqui está a data de pagamento dele. Então, no momento de treinamento, o que acontecia? Eu já tinha reconhecido todos os pagamentos já foram reconhecidos, então eu tinha a data dos pagamentos certo, já estava tudo estável. Só que na hora que eu fui para o ambiente de produção, os boletos não tinham sido reconhecidos, né? Os boletos demoram 3 dias para ser reconhecidos, então estava faltando um monte de dado ali de pagamentos que eu não tinha, que eu não conseguia observar, mas que o meu modelo de treinamento ele conseguia, porque a base foi corrigida para o passado sempre, né? Toda vez que alguém pagava tinha esse tipo de reconhecimento. Então, isso é o que a gente chama de data leakage. Eu estou pegando uma informação que ela acontece num período de tempo e estou usando ela para o passado. Então, o meu modelo, no momento que ele estava treinando, ele estava usando informação que ele não deveria ter. E isso é super difícil de pegar, porque isso aqui não está nos dados, isso aqui estava no processo de como a base de dados é construída pela engenharia. Né? Não tem nada a ver com como os dados, como eu construí os dados, ou eu fiz alguma coisa errada no meu processamento, não. Isso tem simplesmente a ver de como que os engenheiros guardam a base de dados. E aí, o que eu aprendi aqui? O backtest, primeiro, né? O backtest, por mais criterioso que você seja, por tudo que você faz, ele sempre vai ser otimista. Então, a sua performance de produção, ela sempre é menor ou igual à sua performance de backtest. Sempre, sempre. Nunca vai ser maior. Então, esse é sempre uma coisa. Então, sempre que você olha o seu backtest, fala, esse é o resultado otimista que eu vou ter para o meu modelo, sempre. A segunda coisa que eu aprendi é que você tem que conhecer muito bem o processo que gera os seus dados, né? Senão você vai acabar caindo nisso e vai ser horrível para você debugar e para você entender. Né? E modelos de aprendizado de máquina, você pode pensar que eles são iguais softwares normais, né? Eles são um pedaço de código que você vai rodar. Só que diferente de software, quando ele tem um erro, ele não vai cuspir um erro na sua cara e falar, puta, isso aqui tá errado, né? Ó, tem aqui um erro enorme, arruma esse bug aqui, né? O software, ele falha de maneira ele falha de maneira verbosa, né? O que a gente fala. O modelo de machine learning, ele não vai falhar de maneira verbosa, ele vai falhar silenciosamente e de maneira estatística. Então, para você pegar esses erros, é muito complicado. E se você não entende o processo que está gerando seus dados, é mais difícil ainda. Então, essa foi outra coisa que eu aprendi. Sempre que eu estou modelando, agora eu tenho que entender muito bem como que os meus dados estão sendo gerados. Todas as coisas que vão no meu modelo, eu tenho que entender super bem como e por que elas estão lá e como que elas acontecem. Alguma dúvida? Também não. Beleza, vamos lá. Então. O erro 3. O erro 3 era quando eu estava em marketing. Eu não sei se vocês conhecem uma coisa que chama Thompson Sampling. É uma técnica de reinforcement learning super velha. A ideia é a seguinte, é como se fosse um A/B testing on steroids. Então, eu tenho três e-mails que eu estou tentando otimizar. E eu quero saber qual deles é o melhor. A forma mais simples é eu mando uma sample aleatória desses e-mails e aí eu pego os resultados e vejo qual deles for melhor. O Thompson Sampling, na verdade, ele vai otimizando ao mesmo tempo que ele dá ao mesmo tempo que ele manda os e-mails, ele vai corrigindo as suas estimativas e atualizando os resultados. Então, a ideia é o seguinte, né? A cada momento de tempo, você vai ter enviado uma quantidade X de cada e-mail, né? E a partir dessa quantidade, você consegue traçar uma distribuição de probabilidade de onde está a média de retornos daquele e-mail. Então, aqui, vamos supor que a gente tem 3 e-mails, está falando que o e-mail amarelo, provavelmente ele está dando mais, aqui no eixo Y, no eixo X seria dinheiro, digamos assim, a métrica que você está tentando otimizar. Então, ele está falando aqui que o e-mail amarelo ele tem essa distribuição de dinheiro, o verde tem essa e o azul tem essa. Ele está falando, provavelmente o amarelo é melhor, mas tem um certo overlap, pode ser que o verde ainda seja melhor. E aí ele vai mandando, como ele acha que o amarelo é melhor, ele vai mandar muito mais amarelos do que azuis e mais verdes do que azuis também. Né? Então ele vai mandando e aí ele vai corrigindo. Se ele observar que, putz, eu mandei um monte de amarelo e os amarelos pioraram, ele vai e joga essa distribuição mais para cá. Né? Ele vai construindo essa distribuição e otimizando ao mesmo tempo. Aqui tem meio que um processo de Thompson Sampling, como ele funciona. Deixa eu recomeçar o GIF só. Será que consigo forçar a recomeçar? Não consigo.
mas ele vai sampleando de várias distribuições. Aí quanto maior o resultado, quanto mais provável daquela distribuição ser melhor, ele vai escolhendo mais daquele dali. Bom, então ele tem esse comportamento interessante, né? Eu faço mais do e-mail que está se mostrando mais promissor naquele momento. E eu mando menos do e-mail que está se mostrando menos promissor naquele momento, tá? E aí eu tinha isso aí, né? Eu tinha 2 e-mails e eu queria saber qual deles era melhor. Eu implementei esse algoritmo de Thompson Sampling para... Estão me ouvindo? Beleza. E aí eu tinha 2 e-mails e eu coloquei aqui, vou colocar os 2 e-mails no Thompson Sampling e vou ver o que acontece. Aí depois disso em produção, foi isso aqui que aconteceu. Tá? Quando eu plotava aqui no eixo N o número de escolhas e no eixo Y o número de escolhas, no eixo X o tempo, eu tinha esse comportamento aqui. Eles ficavam oscilando. Então fazia bastante do A, depois fazia bastante do B, depois do A e do B. Eu fiquei, o que está acontecendo aqui, né? Porque se o meu algoritmo de Thompson Sampling for bom, ele deveria convergir para o melhor e-mail. Se o e-mail A for melhor, ele vai mandar mais do e-mail A, ele vai ver que o e-mail A é melhor, e ele vai continuar mandando mais do e-mail A. Se o e-mail B for melhor, ele vai mandar mais do e-mail B, aí ele vai observar que o e-mail B é melhor e vai continuar mandando do e-mail B, e eventualmente ele vai mandar só do B e quase nada do A. Era para convergir, mas não convergia, ele ficava oscilando, ele ficava com esse comportamento oscilatório. Eu fiquei, por que isso está acontecendo? Né? Aí demorou um tempão para eu descobrir. Na verdade, foi alguma coisa muito simples do que estava acontecendo. Né? Então, aqui a métrica que eu estava otimizando, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas só para dar um exemplo. Vamos supor que eu estava otimizando o número de depósitos, né? Então eu estava tentando pegar um e-mail de marketing que maximizava os depósitos do cliente na conta. Né? Então, eu queria que eu mandasse um e-mail e o cliente depositasse mais dinheiro. E eu queria saber qual desses e-mails fazia isso de maneira melhor. O que acontecia é que os depósitos eles estavam caindo no tempo. Então, tinha essa trend deles caírem no tempo. E o que acontece quando a trend cai no tempo? Então, pense comigo. Bom, vamos supor que o e-mail A está se provando melhor no começo, quando você lançou o experimento. E o que vai acontecer? Vamos supor que no começo você manda 50-50 de cada, você não sabe qual deles é melhor, então você manda 50% de um, 50% de outro. Aí beleza, aí você coleta dados e o A se prova melhor nessa sample inicial. Aí o que você faz na próxima iteração? Você vai mandar, digamos, 70% de A e 60% de B. Na hora que você está mandando mais de A, o que vai acontecer? Quando você olha para o passado, para avaliar os seus resultados, o que vai ter? Você vai ter uma pequena parte de A quando os seus depósitos estavam altos e uma grande parte de A quando os seus depósitos caíram um pouco. Então, o seu algoritmo vai estar pensando que, conforme eu aumento A, o meu depósito cai. Só porque tem uma trend de tempo. E aí ele vai pensar, putz, eu fiz menos do B e o meu depósito caiu. Eu fiz mais do A e o meu depósito caiu. Então ele fala, puta, então eu tô fazendo coisa errada. Eu vou ter que fazer mais do B. Eu vou ter que inverter isso daí. E aí ele inverte. Ele fala, putz, eu fiz menos do B e os depósitos caíram. E eu fiz mais do A e os depósitos caíram. Então eu vou fazer mais do B. Só que os depósitos estão caindo independente, né? Por outros fatores. E aí ele vai ver de novo, ele vai tentar inverter. Então ele tá fazendo mais do B, mais do B, mais do B. Ele fala, putz, eu tô fazendo mais do B e menos do A e os depósitos estão caindo. Então eu preciso inverter. Então ele tá sempre tentando se corrigir. Só que a força desse meio, ele não consegue corrigir essa trend temporal. Isso aqui é por, sei lá qual motivo, digamos, sei lá, coronavírus, alguma coisa assim, alguma trend macro muito maior do que a força dos meus e-mails de impactar depósito. Então, eles vão sempre ficar se corrigindo aqui e vão ficar oscilando, né? Então, o que eu aprendi aqui? Que correlação espúria é um pé no saco, né? Isso aqui é um grande exemplo em que eu estava aprendendo correlação e não causalidade, né? A forma de corrigir isso é você tem que de alguma forma desazonalizar ou de alguma forma fazer com que o impacto que você esteja medindo é contrafactual, né? E não só puramente correlacional. Então, isso você tem que estar super atento a trends e variáveis no tempo. Sempre, sempre. Sempre que você está fazendo experimento, sempre que você está olhando qualquer coisa assim, se as coisas estão mudando no tempo e a quantidade de e-mails ou de qualquer sample que você está fazendo no tempo muda, você vai achar algum tipo de correlação espúria. Né? Pode ser que você esteja fazendo mais de A e as suas coisas estão caindo, você vai achar que A é ruim simplesmente porque tem alguma correlação em algum outro lugar que você não está vendo. Então tem que ser super atento a essas coisas.
não sei se vocês estão reparando, mas assim, eu não falei de nenhum erro de machine learning por enquanto. São sempre erros de entender como que o processo funciona e garantir que as coisas estão... que o mundo está conformando com o modelo mental que eu tenho deles, entendendo a estrutura de como o mundo funciona. E é isso que vai acontecer na vida real. É muito mais estrutural e muito menos erros de modelagem. Bom, o erro 5 é o erro final que eu tenho para falar. Ele é um pouquinho mais complexo. Então, vou introduzir um pouco assim, dar um pouco mais de contexto, que é como que uma empresa de cartão de crédito ganha dinheiro, tá? Então, tem dois componentes. Vamos simplificar super. Assim. Tem dois componentes. A forma que a gente ganha dinheiro é toda vez que você passa o seu cartão de crédito numa maquininha, a gente pega uma pequena porcentagemzinha dessa compra, tá? E isso aí vai ser a nossa receita. Então, toda vez que você pega o seu cartão de crédito, você passa numa maquininha, a gente pega uma porcentagem dessa compra. Isso é como a gente ganha dinheiro. Como que a gente perde dinheiro? A gente perde dinheiro quando você faz a compra e no final do mês você não paga a nossa fatura, né? É o que a gente chama de risco de crédito. Então, a nossa receita ela vai ser dada pelos gastos dos clientes e a nossa despesa ela vai ser dada pelo risco da pessoa não pagar vezes a linha de crédito que a pessoa vai ter. E quando você está olhando gastos no cartão de crédito, você tem esse comportamento aqui, né? Você tem esse comportamento logaritmo que se você dá uma linha de crédito alta para a pessoa, ela vai gastando mais. Só que a partir de um momento, você pode dar muito crédito para a pessoa, ela já está cumprindo ali as necessidades delas. Ela não vai gastar mais só porque você deu possibilidade dela de gastar mais dinheiro. Ela tem lá os gastos mensais dela, não importa se você der mais linha de crédito para ela, não vai gastar mais. Né? Então, ele tem esse comportamento que ele satura em certo ponto aqui. Né? Retornos marginais decrescentes. Já a nossa despesa, não, né? Porque o risco... Vamos supor que o risco ele não muda conforme a linha de crédito para simplificar mais ainda. Só que o risco ele está multiplicando a linha de crédito diretamente, né? A minha despesa ela é risco vezes a linha de crédito. Então ela tem esse comportamento de uma linha reta que vai crescendo. Quanto maior a linha de crédito que eu dou, maior a minha despesa, porque eu estou multiplicando isso pelo risco que eu vou ter. E aí o que vai acontecer? Se eu pegar esses dois derivar igual a zero, eu vou ter um ponto ótimo aqui, né? Esse ponto ótimo vai ser o momento em que eu dou se eu aumentar a sua linha de crédito em R$1, eu vou perder mais com risco do que eu vou ganhar com os gastos do cliente, tá? E aí eu vou ter esse ponto ótimo aqui. Então essa é a forma que, de maneira super resumida, que é possível ganhar dinheiro com crédito. E as coisas que a gente modela. Beleza, e qual que era o meu trabalho? Né? O meu trabalho é saber qual é esse crédito, né? Saber qual que é a melhor linha de crédito que dá para os clientes. E aí, bem ingênuo, Matheus, fui lá e faz. Beleza. Machine Learning, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um modelo que tem trocentas features e vou prever risco. Vou pegar outro modelo que tem trocentas features, vou prever gasto e eu vou plotar essas curvas aqui a partir desses modelos. Né? Vou prever quanto de gastos que a pessoa vai ter, vou prever qual que é o risco dessa pessoa. Se eu prevejo gasto, se eu prevejo risco, ótimo. Eu tenho meu limite ótimo para cada pessoa. Balela, facinho. Então, beleza, eu fiz isso. E aí, o que acontece? Né? Que vai acontecer aí? Vamos supor que você vai ter várias combinações. Né? Você tem esses dois modelos e você combina eles. Né? Então, vamos supor aqui que você está olhando para pessoas que têm o mesmo nível de risco. O que vai acontecer? Cada previsão de gastos vai gerar uma curva diferente. Tá? Então, as pessoas que gastam menos vão gerar essa curva aqui. As pessoas que gastam mais vão gerar essa curva mais alta aqui. Beleza? E aí, tá, ótimo, beleza. Eu tô aí com as minhas curvas de crédito. E aí eu fui deixando meu modelo cada vez melhor. Eu fui pegando esses modelos, fui usando eles para dar limite e você vai deixando eles cada vez melhor. O que foi acontecendo, né? Conforme os meus modelos de gasto, eles foram ficando cada vez melhores, eles estavam muito bons em prever os clientes. O que estava acontecendo, né? Os meus modelos de gasto estavam super bons, e eventualmente eles ficavam assim. Por quê? Porque aqui a gente está confundindo uma coisa muito importante, que é previsão e causalidade. Tá? Vou chegar um pouco mais nisso, mas o que está aqui? Se eu prevejo muito bem os meus gastos, então vamos supor que eu já previ
que esses clientes aqui, eles vão gastar 10 mil reais. Tá? Vamos supor que é 10 mil reais. O que está acontecendo se o meu modelo é muito bom? Ele vai prever na mosca quanto que esse cliente vai gastar. Se ele prever na mosca, quer dizer que se eu der uma linha de crédito para ele, aquele gasto já está fixo ali. O gasto ele não vai mudar com a linha de crédito. Eu já previ o gasto. O gasto ele está dado ali. E como que isso é possível? Como isso é possível é que o modelo que você usa para dar crédito, o que é o modelo que você está usando para dar crédito? Ele é uma função das suas variáveis X. Tá? Então, na hora que você vai colocar outros modelos aqui, né, mesmo que você não dê a variável linha de crédito para esse modelo, a variável linha de crédito ela é só uma função de X. Então, a partir de X, o seu próximo modelo consegue adivinhar qual que é a linha de crédito que você vai dar. E aí, quando ele adivinha a linha de crédito que você vai dar, você começa a cair numa situação em que você prevê super bem qual que vão ser os gastos da pessoa. E aí você cai nesses casos que o seu limite ele vai ficando cada vez mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Né? Então, você cai nessa situação perversa em que você prevê muito bem, só que os seus limites eles vão ficando cada vez mais baixos. Né? Você sai de, o meu limite ótimo está aqui, aí ele vai ficando aqui, e aí, eventualmente, ele vai sendo jogado cada vez mais para baixo. E, obviamente, isso é ruim, né? Porque a forma como eu ganho dinheiro é dando mais limite. Então, felizmente, a gente pegou isso em tempo antes disso for para a produção. Foi um exercício, a gente não viu isso, foi um exercício puramente teórico, assim, que você fala, mano, mas é isso aqui que a gente quer mesmo? Né? Eu fiz essas simulações. E o que eu aprendi, né, com isso? Né? Que o que eu estou prevendo é o gasto das pessoas. Né? Eu estou prevendo meu modelo de previsão que ele está fazendo. Ele está estimando gastos a partir de spend. Só que o que eu quero, na verdade, não é os gastos. Eu quero a derivada dos gastos. Eu quero saber como que o gasto muda na hora que eu mudo a minha linha de crédito. Então, acho que está errado aqui. É a derivada de non-revenue. Não em spend, né? Em credit line. Enfim, mas eu quero saber o que vai acontecer se eu pegar o que vai... Isso aqui também está errado, gente do céu. Mas o que vai acontecer com os meus gastos se eu pegar a minha linha de crédito e aumentá-la um pouquinho? Será que os meus gastos vão aumentar quanto? É isso que eu estou tentando prever. Eu não estou tentando prever os gastos em si. Estou tentando entender a derivada dos gastos na minha linha de crédito. Tá? E isso aqui é um problema que a gente chama de inferência causal. Tá? Isso aqui é quando você está tentando prever qual que é o impacto do tratamento de aumentar o limite para um determinado cliente. Então, por isso que hoje eu estou muito mais interessado nesse tipo de pergunta. E quando você vai para a parte de business, tem muitos problemas que são resolvidos com previsões, tá? Tem muitos que são, mas tem muitos que não são resolvidos com previsões. Tem muitos problemas que você está tentando entender como que o mundo vai se comportar na hora que eu mudar um certo parâmetro aqui, né? Como que eu aumento as minhas receitas, como que eu aumento a conversão de um aplicativo, como que eu melhoro o impacto da minha marca. Então, geralmente você está tentando causar alguma coisa, tentando impactar o mundo de certa forma. E para esse tipo de problema, a previsão não vai te ajudar muito. Você vai ter que entrar mais para essa parte de modelagem, estatística, inferência causal, econometria, modelagem de clientes, coisas desse tipo. Bom, então foi isso que eu aprendi. Que previsão não resolve tudo. E que causalidade é muito importante. Tem que ser ficar super ligado com isso. Só para dar um contexto mais, porque isso aqui é muito querido para mim, só para caso qual que é o problema e por que é tão difícil causalidade. Quando a gente está tentando trabalhar com causalidade, você tem uma situação assim, tá? Então, vamos supor que eu tenho poderes divinos e eu consigo observar para cada um dos meus, digamos assim, clientes, qual que é o gasto deles se eu não fizer alguma coisa e se eu fizer essa coisa, né? Então, vamos supor aqui que isso aqui é um e-mail, né? Então, se eu mandar um e-mail para esse cliente, ele vai gastar R$450. Se eu não mandar, ele vai gastar 500. Né? E para esse aqui, se eu mandar, ele vai gastar 600. Se eu não mandar, ele também vai gastar 600. Esse aqui, se eu não mandar, ele gasta 800. Se eu mandar, ele gasta 600, assim por diante. E aí, com isso, se eu tivesse esses poderes, o que eu faria? Eu sei exatamente qual que é o efeito de mandar o meu e-mail para todos os clientes. Eu pego qual que é o efeito que eu vou ver se eu mando o e-mail, qual que é o efeito que eu vou ver se eu não mando o e-mail, pego um menos outro
e eu vou ter o efeito daquele e-mail para cada um dos clientes. Só que na vida real, obviamente, eu não consigo, né? O que acontece, eu só observo um desses carinhas aqui, né? Então, se eu não mando o e-mail, eu sempre vou observar essa coluna aqui. E aí, se eu mando o e-mail, eu sempre vou observar essa coluna aqui. E aí, eu nunca para nenhum deles, eu consegui observar qual que vai ser o efeito de tratamento para aquele cliente. E isso é super difícil, porque isso começa a quebrar todos os seus paradigmas de machine learning, né? Você não consegue... você está tentando prever esse cara aqui, só que você nunca vai conseguir observar isso aqui na vida real. Então, como é que você faz validação cruzada com uma coisa que você não observa, né? Que métrica que você vai usar para otimizar algo que você não observa, né? Então, o meu trabalho hoje ele é muito mais entender como que eu pego dois modelos de inferência causal e como que eu avalio eles um contra o outro, como é que eu faço uma tunagem de hiperparâmetros de um modelo desses, como é que eu sei que o modelo é melhor do que o outro. E aqui eu estou falando melhor do que o outro não em fazer previsão, mas como que eu sei que o modelo é melhor do que o outro para a decisão que eu quero tomar, né? Isso é o que eu gasto a maior parte do meu tempo hoje em dia. E outro grande desafio, né, e por que eu acho que inferência causal é tão importante, porque isso é muito difícil você aprender na faculdade pelo seguinte motivo, tá? Quando você está na faculdade, o que vai acontecer é que você tem uma base de dados estática. E aí você vai fazer modelos em cima dessa base de dados estática. Quando você vai para a indústria, o seu modelo, você quer que o seu modelo ele faça alguma coisa, né? Se o seu modelo ele não mudar o mundo real, quer dizer que você falhou. Só que se você mudar o mundo real, os seus dados mudam. Então você tem a situação de que você treinou os modelos nos dados, você pegou esse modelo para tomar algum tipo de decisão, e a sua decisão vai impactar os dados que você vai usar para retreinar o seu modelo lá no futuro. Então você tem que estar super ciente desse ciclo que está acontecendo aqui, né? Em todas as aplicações. Você tem dados, e aí você gera modelos, e aí o seu modelo impacta o mundo real e muda os dados, né? Então, de certa forma, tem esse problema que é super difícil, e acho que é por isso que é tão interessante, de correndo atrás do próprio rabo, né? De uma maneira muito interessante e de certa forma irônica. Se você se deu muito bem, então se você consegue impactar muito bem o mundo real, os seus dados vão mudar muito e o seu modelo vai ficar muito ruim. Então, o sucesso causa os seus modelos a fracassarem no futuro, né? Então, isso é interessante e você tem que entender como lidar com essa dinâmica, né? Isso que é a parte de conhecer as mecânicas de por que as coisas funcionam e como que elas funcionam. Era isso que eu tinha para falar. Só fazer um final merchandising, que eu não sei se vocês conseguem ver minha tela inteira, né? Eu ainda estou escrevendo um livro open source sobre inferência causal, tá? Então, se alguém quiser dar uma olhada, ele está aqui, ele é bem introdutório, mas eu acho que é uma introdução super relevante e ele vai abordar todas essas partes de causalidade, o que você tem que ficar interessante e o que você tem que estar ciente, né? E várias metodologias para lidar com esses tipos de problemas. Então, tudo em Python também, então, bem nessa linha, bem data science. Ele pega um pouco da econometria e aplica bem em data science aqui. Então, fazendo esse merchandising, ele está aqui, ainda estou revisando, vou colocar algumas coisas, mas já está bem completo e já dá para aprender bastante sobre ele. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Sobrou um tempinho, pouco tempo para pergunta, desculpa, mas eu vou parar de apresentar aqui. Se alguém tiver perguntas ou não sei se o Lucas ou o Kimura querem falar alguma coisa. Mas vou parar por aqui também. Qualquer dúvida, fique à vontade para mandar. Muito obrigado, Matheus, aí pela apresentação. Achei extremamente interessante e justamente essa visão prática, né? Os alunos aí, em geral, falam que a universidade é muito teórica. Eu concordo porque acho que principalmente alunos aí de escolas top têm que entender a teoria. Porque a aplicação prática, assim, é aprimorada justamente por saber a teoria, né? E na prática você vai enfrentar N problemas que é difícil, assim, na escola a gente mostrar todos. Então, assim, a apresentação extremamente interessante, assim, nós que estamos na academia, né? E muitas vezes não temos acesso aos dados que vocês têm, então ficamos, assim, deslumbrados aí com a questão, os detalhes, né? E as questões aí que são relevantes aí para aplicar essas técnicas, né? Como você comentou também, né?
em geral, não é a técnica em si, né? Assim, eu estou usando o Support Vector Machine, por exemplo, ou estou fazendo uma alteração aí no algoritmo, né? Tem coisas assim que são mais fundamentais até, né, do que a simples aplicação. E o que a gente vê muitas vezes é que temos visto aí no pessoal dando curso no YouTube, etc., que as apresentações são muito, diria assim, superficiais, né? Basicamente, o pessoal pega uma base de dados bonitinha já, sem aquelas preocupações que você, né, tem de, né, num dado prático, aplica o algoritmo e analisa, né? Mas assim, daí ele acha que está realmente fazendo uma aplicação prática, quando na realidade tem muitas outras questões aí que envolvem você realmente modelar e aplicar corretamente um algoritmo, né? Então, assim, acho que para quem está assistindo também é uma lição aí extremamente importante aí, né, de que data science não é pegar o dado e aplicar o algoritmo e chegar no resultado. Tem toda essa questão, diria, teórica por trás, né, de fundamentos por trás e o que está acontecendo. E saber matemática, saber estatística ajuda bastante. E no seu caso, acho que justamente a questão de ser economista, né, faz toda a diferença, né? Porque você tem sempre aquela preocupação da causalidade, né? De por que aquela variável poderia explicar, etc. E, assim, talvez muitas vezes quem da área de computação, por exemplo, talvez fique menos interessado nessa causalidade, né? Fique mais interessado no algoritmo, mas quando você está num ambiente prático, né, você tem que realmente entender bem a fundo, não só a técnica, né, mas também por que algumas variáveis poderiam explicar outras aí, né? E essa discussão de causalidade também veio na apresentação do professor Cajueiro, né, e que é uma discussão extremamente atual, né? Tem vários pesquisadores tentando identificar a questão de causalidade em machine learning, né? Mas assim, você está com uma oportunidade única de ter essa aplicação na prática, né? E ver como é que a teoria se encaixa. Então, fantástico, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. Acho que passar para o Lucas aí, organizar perguntas, etc., comentários. Obrigado, professor. Obrigado, Matheus. Muito boa apresentação. Pessoal, hoje então a gente vai fazer responder algumas perguntas rapidamente, que a gente só tem mais uns 8 minutos aqui com o Matheus. Antes de mais nada, eu queria comentar que a gente está com o link, né, da declaração de participação para vocês preencherem. E aí uma observação é que ele só vai funcionar durante a apresentação, mais uns 10 a 15 minutos depois que a gente finalizar. Tá bom? Então, a primeira pergunta é do Peng. Ele manda. Olá, Matheus. Obrigado pela apresentação. É um prazer revê-lo. Sou Peng Al-Hal, coordenador-geral no Ministério da Economia e pesquisador do LANFO. Trabalho e pesquisa em ciência de dados, mas também fiz graduação em relações internacionais. Minha pergunta é sobre a interdisciplinariedade das aplicações de ciência de dados. Com base na sua trajetória acadêmica e profissional, como você avalia a aplicabilidade prática de ciência de dados em áreas do conhecimento tradicionalmente pouco quantitativas? Em termos de mercado, você considera que vale mais a pena investir para se tornar um data scientist generalista ou especialista? Quais são as qualificações necessárias para cada tipo? É uma pergunta grande, né? Eu acho que essa daqui vai acabar pegando o nosso tempo, mas é uma pergunta muito boa. Bom, valeu, Peng. Acho que eu já tive essa discussão com o Peng na faculdade. Eu não lembro qual que foi a conclusão que a gente chegou, mas talvez ela tenha mudado. Cara, eu acho que não tem como escapar, tá? Data Science e modelagem séria é quantitativa, tá? Mesmo se a disciplina é pouco, digamos assim, se a área do conhecimento é pouco quantitativa, eu, sei lá, sou meio enviesado a achar que ela está fazendo alguma coisa errada, né? Então, se você pegar relações internacionais e tentar modelar de maneira pouco quantitativa, você vai acabar fazendo coisas que não fazem muito sentido. Então, eu acho que mesmo as disciplinas que elas têm fama de serem pouco quantitativas, você consegue fazer elas serem quantitativas. Então, por exemplo, psicologia acho que é uma bem clara disso, né? Bem latente, que nesses últimos anos está ficando bem mais quantitativa. A própria parte de marketing também está ficando bem mais quantitativa. Então, quando você está falando em machine learning, você vai pegar um fenômeno do mundo real e você vai ter que converter ele para algum tipo de equação que você vai aprender, tá? Então, se você não conseguir fazer isso,
você não vai conseguir aplicar um modelo ou aplicar uma parte de algum tipo de modelo preditivo ou modelo estrutural nele. Eita, aconteceu alguma coisa? Não, tá. Vocês conseguem me ouvir ainda? Sim. Beleza. Então, acho que sim, você precisa da parte quantitativa. O que é muito interessante é que a parte quantitativa sozinha, ela não resolve. Principalmente quando você está falando de causalidade, você tem que ter alguma intuição de como o mundo funciona. Então, quando eu coloquei aquele gráfico de gastos, putz, eu tenho que ter a intuição de que se eu der muita linha de crédito para a pessoa, ela não vai gastar mais, porque as pessoas funcionam de certa maneira que o gasto delas não aumenta infinitamente, né? Ele é constante nos meses. Então, tem essa característica. Então, se você vem de alguma disciplina e você entende o mundo de certa forma de acordo com essa disciplina, eu acho que isso é muito vantajoso para Data Science. Os departamentos de Data Science no mundo inteiro, eles são super multidisciplinares, né? O Nubank não é nenhuma exceção. A gente tem gente da física, da matemática, da economia, da estatística, de várias ciências de biológicas também. Então, ele tende a ser multidisciplinar por causa disso, né? Porque cada pessoa ela consegue enxergar o mundo de acordo com certas coisas que ela própria traz. Você consegue explicar o mesmo fenômeno usando várias ciências, né? Então, o mesmo fenômeno no mundo você consegue explicar usando sociologia, economia, física, modelos multiagentes, várias formas você consegue explicar o mesmo fenômeno. E cada uma dessas formas ela agrega alguma coisa para como você está modelando, né? Então, por isso que é importante. Mas é muito difícil você escapar de ter que converter essa intuição que você tem de como o mundo funciona em algum tipo de modelo matemático. Isso sempre você vai ter que fazer. Acho que tinha outra pergunta. Na verdade o Peng fez duas aqui, que é: você recomenda investir, ser mais especialista ou generalista? Cara, isso é polêmico, tá? Não confie muito no que eu digo. Eu tendo mais a parte de generalista, tá? Então, embora eu seja uma pessoa que seja, bom, sou economista, né? Então a parte de Data Science que mais me interessa é a parte que está mais próxima do negócio, é a parte mais próxima da estatística. Eu ainda assim gosto muito de mexer com paralelismo, com programação funcional, com Spark, com Big Data. Então toda essa parte de engenharia também eu acho bem legal. Assim, eu fico vendo vidinho de engenharia. Agora o Nubank também comprou a empresa que fez o Clojure, né, que é a Cognitec. Então, assim, quando isso aconteceu, foi um dos momentos que eu fico com mais orgulho. Eu falei, nossa, eu trabalho na mesma empresa que esses caras. Então, são coisas que, embora não seja minha especialidade, eu ainda gosto e eu ainda trabalho bastante com elas. E por que eu acho que isso é importante? Tá? Isso no Nubank. No Nubank, a gente tem que ter muita autonomia para pegar e desde a concepção do problema de dados até pegar esse modelo e pôr em produção. Então, vão ter momentos que eu só estou fazendo análise de negócios, entendendo como que os negócios funcionam, pensando nas estruturas de causalidade, nos possíveis loops que vão ter nos dados. Vão ter momentos que eu só vou estar fazendo deploy de modelo, só vou estar fazendo DevOps, só vou estar fazendo teste de integração, deployando isso na ETL. Então, eu vou estar fazendo essas várias coisas durante o processo de Data Science. Né? Então, por isso que eu preciso dessas coisas. E agora também que eu sou na parte da gerência, quando você está na gerência, você vai ter pessoas embaixo de você que elas são técnicas, que elas são Data Science que curtem mais essa parte de algoritmo e de otimizar, de fazer paralelismo, de fazer as coisas rodarem rápido. E você vai ter pessoas que são pessoas generalistas, né? Que são pessoas que gostam mais do negócio, né? São pessoas que ficam mais na parte de business, entendendo mais estatística. Você tem que ser capaz de dar suporte para todas essas pessoas embaixo de você, né? Então, o que eu vi no Nubank é que as pessoas que são generalistas, elas acabam se dando melhor na hora que elas têm que liderar um time, né? E um time que geralmente é bem heterogêneo. Vamos ver, tem outra pergunta aqui. Matheus, como é que você está de tempo? Cara, eu tô tranquilo, viu? Eu não tenho mais nada. Tá bom, então a gente responde mais essas duas perguntas que tem aqui, e aí eu passo lá para o professor Kimura finalizar, então. Tá Beleza. bom? Então a pergunta do Hiro uma pergunta, na vida real, o quão frequente esse tipo de, entre aspas, problema inesperado acontece? Você disse que não é aparente, mas normalmente você pena muito para encontrar a resposta? Pergunta de alguém que só viveu academia até agora. Tá. Olha,
Acho que só um disclaimer, assim, eu não sei se pareceu, espero que não, mas eu não acho que a parte de academia é não importante, tá? Eu acho que as duas são. Eu acho que se você não entendeu bem as partes que você viu na academia, você vai sofrer muito na hora de aplicar as coisas, porque você não vai entender por que as coisas estão acontecendo, tá? Então, a teoria ela é muito boa para fundamentar a prática, só que por questões estruturais, tem coisas que você só vai aprender na hora que você vê aquilo acontecendo, né? A academia, ela tende a trabalhar com coisas que são estáticas. Por quê? Porque a academia não se propõe a pegar e deployar um modelo de machine learning e ganhar dinheiro, né? Então isso não acontece na academia. Isso vai acontecer quando você está numa empresa. Quando você está numa empresa, você vai pegar um modelo, você vai deployar e você vai ver quanto de dinheiro que ele vai te dar, né? E quando você trabalha com essas peças que estão se movendo, muitos erros acontecem que, por questões estruturais, você não consegue passar na academia. Mas não quer dizer que a academia não seja importante, tá? Você entender a parte da academia vai te ajudar a entender o que pode estar falhando dentro de cada um daqueles componentes. Talvez não te ajude muito a entender como que aqueles componentes, quando o erro está entre os componentes inteiros do sistema. Então, a pergunta, deixa eu só responder agora a pergunta, porque eu só enrolei. O problema que não é parente, cara, tem um artigo do Google, estou tentando lembrar, alguma coisa sobre, acho que alguma coisa sobre Machine Learning Engineering ou alguma coisa assim do Google, um artigo bem seminal, ele tem 3 partes, e eles falam isso, né, que você pode entender Machine Learning como um pedaço de software, só que é um pedaço de software que ele não falha de maneira clara, né? Então, quando você tem um modelo, o modelo estatístico, quando alguma coisa está errada, ele não vai cuspir um erro na sua cara, ele não vai falar, null pointer exception, ou esperava um int e veio um boolean. Ele não vai fazer isso. Os erros acontecem quando você pegou o modelo, você treinou ele numa população, só que você está usando ele para fazer previsão em outro tipo de população, ou a população mudou por algum tipo de coisa. E isso são erros estatísticos, que eles não vão gritar na sua cara. Você vai ter que olhar e tentar entender como que o lugar que você treinou o seu modelo está sendo diferente do lugar que você está colocando o seu modelo para fazer previsões. E isso é super difícil, né? Esses problemas inesperados, eles acontecem quase sempre, tá? A gente sempre estima que eles vão acontecer por algum motivo. Então, eles sempre acontecem e tem várias coisas que você pode ver para garantir, ver se eles estão acontecendo. Então, a mais tranquila de todos você consegue pegar o seu modelo que estava no seu ambiente de treinamento, aí você pegou esse ambiente e colocou em produção. Você consegue reproduzir o seu ambiente de treinamento em produção, né? Uma coisa é clara que você não consegue, né? Se você conseguisse reproduzir o seu ambiente de produção em treinamento, você não teria erro. Tá? Então, às vezes tem um erro porque você não está conseguindo reproduzir o seu ambiente de produção no período de treinamento. E aí, quando você coloca em produção, você faz a pergunta reversa. Será que os meus dados em produção estão iguais aos meus dados de treinamento? E aí você vai fazer o seguinte, os seus dados de produção, eventualmente eles vão ser usados para treinamento, né? Então, de alguma forma, tem algum processo de dado que coleta o dado de produção e que joga ele para algum tipo de base. E aí você vai ter que fazer esse match dos dois. O que está diferente entre essas duas coisas, né? Então, geralmente é assim que a gente debuga isso. Mas é super complicado, porque você não vai ver nada gritante na sua cara. É erros de distribuição. Você vai ver, puta, essa distribuição está um pouco diferente do treino, mas será que isso não é tudo bem? Será que isso é ruim ou não? Então, você nunca vai saber ao certo se isso vai machucar ou não o seu modelo, ou quanto vai machucar ou não. Obrigado, Matheus. Então, a última pergunta aqui do Eduardo é uma prática comum os modelos de machine learning serem avaliados por uma equipe diferente da que construiu o modelo antes de implementar ele? Sim. O que a gente sempre gosta de fazer, principalmente em crédito, tá? É super importante isso. A gente faz todo um processo é igual software. Quando você vai colocar um software em produção, você passa por uma coisa que chama um review de um pull request. Então, não sei se alguém de vocês já trabalhou com GitHub. Como é que você faz código, né? Você tem lá o GitHub, o código em produção, você faz uma mudança de código e você faz um pedido para pegar aquele código novo que você escreveu para colocar isso em produção. E aí algum outro engenheiro vai olhar aquele código e falar, beleza, não tem nenhum erro, e manda para produção. Machine Learning é a mesma coisa. A gente tem que passar por revisão de software, que também é um tipo de software, né? Só que, de novo, é o software que você não vai pegar o erro olhando lá no código. Você vai ter que fazer vários tipos de check, né? Então, é isso que acontece.
a gente pega, toda vez que vai fazer um modelo, a gente seleciona 3 pessoas que a gente acha que vai nos ajudar. Então, fala, vou fazer um modelo de risco. Quem que é bom em risco? Fulano, Beltrano, Cicrano. Pega essas 3 pessoas, faço o modelo e falo, olha, estou aqui. Essas são as minhas medidas, essa aqui é a minha avaliação. Isso está bom? Aí, você checou isso, você checou aquilo ali? Mostra esse gráfico aqui que não está aí. O que aconteceria se eu fizesse isso? Então, a gente tem esses processos que a gente chama do review de modelo, né? Então, a gente vai acompanhando o desenvolvimento de modelo. Sempre tem um time que não participa do desenvolvimento, mas que ajuda a adaptar. Perfeito. Professor Herbert, então? Tem mais uma aqui. Peraí. Do Luiz? Boa tarde, Matheus. Ao sair da UNB, qual foi? Cara, eu fui fazendo curso ao longo da minha graduação inteira e ainda faço, tá? Eu já perdi a conta de quantos cursos eu fiz. Realmente não sei. Vejo alguma coisa interessante, eu vou lá e eu faço. Às vezes eu faço só por diversão também, eu fiz vários. Minha trajetória acho que foi um pouco de sorte. Eu já fui contratado pelo Nubank antes de sair da UNB, então eu estava fazendo a dissertação, estava fazendo cajueiro até. Fazendo cajueiro, e aí eu falei putz, posso ir, né? Assim, não tem que fazer matéria nenhuma, faço a dissertação à distância e eu venho só para apresentar, tranquilo. E aí eu fui para o Nubank, na verdade, antes de sair da UNB. Mas foi só com... Foi assim, né? Não fiz nada extra além da UNB e de um monte de curso online. Assim. Acho que era isso de perguntas. Perfeito. Professor Herbert? Bom, então, obrigado mais uma vez, Matheus. É uma honra, né? Uma satisfação também ver um aluno da UNB e também um pesquisador aí do LANFO, né? Tá desbravando aí a carreira de Data Scientist e também numa empresa que é líder aí em inteligência artificial, né? No uso de inteligência artificial. Então, mais uma vez, agradeço aí a disponibilidade e também a presença. Agradeço todos também os participantes aqui do webinar, vai ficar gravado. Para aqueles que têm interesse no Lanfo, né, temos um site, né, lanfo.unb.br. Vocês podem navegar lá para verem os trabalhos, pesquisas que desenvolvemos, né? Temos feito vários trabalhos aí junto com órgãos, empresas, etc. Né? Temos publicado vários artigos. Temos os seminários antigos também que vocês podem assistir. Né? Quem tiver interesse também em estar pesquisando junto com a gente, né? É só mandar um e-mail para lanfo@unb.br, que nós também estamos sempre interessados em estar disseminando a área de ciência de dados aí para a população em geral. Então, nossos pesquisadores não necessariamente precisam ser alunos da UNB, né? Então, temos pesquisadores aí de outras organizações, de outros locais também, né? De vários níveis, né? Graduação, pós-graduação. Temos interesse também de pessoal de ensino médio, né? Para que possamos, né, disseminar aí ciência de dados desde das criancinhas aí. Então, agradeço mais uma vez ao Matheus, agradeço ao Lucas aí pela organização, pessoal do LAMP que está aqui assistindo e também dos pessoal de mercado, né? Tem várias pessoas aqui que eu vejo assim, que são do mercado. Agradeço a todos aí. Né? E, sim, ficamos à disposição no e-mail. Né? E obrigado mais uma vez. Se o Matheus quiser últimas palavras aí. Outra observação, né, que é importante que o Matheus falou, sobre a questão generalista, né? Eu acho que isso envolve também a questão de soft skills, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não aprende na escola, mas é extremamente importante. E para assumir posições aí de liderança, como o Matheus, acho sim, não somente o talento, diria assim, técnico é importante, mas também a habilidade de gestão. Né? E isso acho que o Matheus também mostrou aí que, né, ou ele já tinha, ou ele desenvolveu, mas é um outro ponto extremamente importante aí para a gente crescer na nossa carreira. Então, Matheus, se puder finalizar aí, você é o chefe, você finaliza aí para a gente. Parabéns aí pela organização, acho que foi muito, muito boa. E acho que também parabéns por todo mundo que veio, né? Se vocês estão dispostos a verem essas coisas que são super interessantes, mas não é para todo mundo, numa sexta-feira, eu acho que vocês estão muito de parabéns. Então, acho que é isso daí.
Obrigado mais uma vez, então, agradeço a presença de todos e vou encerrar, então, a transmissão. Obrigado Tchau, a todos. gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.